O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, variou de novo, teve uma mudança de entendimento, pelo menos em relação ao que ele tinha condenado lá no início dos julgamentos em relação aos presos do 8 de janeiro. Após o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, onde ele colocou ali o seu voto, colocando que não houve a tentativa de golpe, pelo menos não há elementos que comprovem ou que liguem os réus citados ali pela denúncia, e agora também ele voltou para absolver outros réus do 8 de janeiro, também assim utilizando da mesma base de palavras que ele tinha utilizado em relação a Jair Bolsonaro e os outros réus ali que foram condenados pelo suposto ato golpista no final de 2022, ali também início de 2023, que é o caso dos presos do 8 de janeiro. O que a gente tem visto, né, são relações tentando colocar o Luiz Fux, né, como uma cartinha fora do jogo, mas que na verdade ele parece ser o único que está realmente de acordo com a Constituição brasileira. E aí o Fux, matéria aí do site UOL, vota para absolver réus do 8 de 1 e retoma as falas usadas ali no depoimento, no voto, onde ele utilizou ali para absolver Jair Bolsonaro. No entanto, foi voto vencido, mas o que isso pode trazer de coisas boas, pelo menos expectativas que possam ser reaplicadas ao longo desse processo, né? E talvez que possa também trazer aí um pouco de esperança aos demais presos que ainda podem ser, inclusive, libertados, não só pelo Supremo Tribunal Federal, mas também tem a esperança de que a anistia passe na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e possa ser sancionada. Caso não seja sancionada, pode voltar para a presidência lá do Senado também, os deputados derrubarem um possível veto do presidente Lula, que provavelmente vai acontecer em caso de aprovação. Mas vamos analisar aqui essa matéria do site UOL, portal UOL, né, que traz exatamente esse voto do Luiz Fux, que a gente vai detalhar aqui. No caso, né, o ministro do Supremo Tribunal Federal apresentou o voto, né, que traz em questão aqui duas ações contra duas pessoas, né, que foram julgadas em relação aos processos, e ambas ele pediu a nulidade total das ações. No entanto, uma foi totalmente ali no voto dele ele pediu a nulidade total, e em outro caso ele votou ali pela prisão, pela condenação mínima, claro, de 1 ano e 6 meses de prisão. Mas por que a diferença, já que são casos semelhantes? No entanto, apesar de ter uma certa semelhança, tem casos que as pessoas estavam apenas presentes e outras, pelo o desenrolar ali da situação, como ficou demonstrado em algumas imagens que foram concedidas, ainda permitidas, as outras ninguém sabe onde entrou, quer dizer, alguém sabe, só não querem ser mostradas, né? Aí fica difícil da gente saber realmente a realidade, e aí fica sendo julgado todo esse povo pelas narrativas criadas pela própria acusação. No caso do primeiro réu, né, uma mulher, Cristiane Angélica Dumont Araújo, e no segundo caso, um homem, Luciano Benedito de Camargo Gouveia. E aí a diferença está exatamente nos atos provados, né? O que teve ali diante da baderna, que ficou comprovado que teve sim uma exaltação por algumas das pessoas que acabaram entrando, acabou tendo um quebra-quebra ali dentro, infelizmente passou dos limites constitucionais de manifestação. No entanto, nada além disso, nada além de uma baderna que acabou se generalizando, né, e tomando conta ali dentro da sede do judiciário, né, dos três poderes ali, mas especialmente do judiciário, né, a sede do Supremo Tribunal Federal. Ele retomou aí, o ministro Luiz Fux, argumentos que ele tinha usado no voto para pedir também nulidade no processo contra Jair Bolsonaro, no caso também alegando, né, que a primeira turma ali não tem competência para julgar tais casos. E aí ele tinha usado também essas mesmas palavras, né, no caso da suposta trama golpista, quando absolveu Jair Bolsonaro. Na ocasião ali também o ministro defendeu por 3 vezes, né, a anulação do processo. Primeira turma da corte, no entanto, né, formou aí a maioria para condenar os réus, apesar de ter o voto bastante longo do Luiz Fux a respeito lá da trama golpista, a respeito aqui também
no caso dos presos do 8 de janeiro, que é um caso ligado a outro. Né? Segundo o próprio Luiz Fux, né, não devem ser condenados pelos crimes, segundo ele, não são capazes, né, as provas comprovadas ali, mostradas, não são capazes de configurar esses crimes. A associação criminosa armada, na verdade, as maiores armas que tinham ali eram estilingues. Então, como vai comprovar uma arma dessa para dar um golpe de Estado? Isso é arma de criança, de brincadeira. Isso parece mais uma palhaçada tentar condenar alguém por associação criminosa armada quando se usa apenas um estilingue. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Violência realmente pode ter sido um pouquinho colocada. A gente já teve cenas piores lá em 2016, 2017, 2018, mas ninguém foi condenado por isso. Ninguém saiu de lá preso. Teve até morte de jornalista da TV Bandeirantes, se não me engano. Ninguém foi preso. E os presos que foram condenados, né, mas puderam responder os processos em liberdade. Ninguém ficou com tornozeleira eletrônica. Ninguém morreu na cadeia por causa disso. E o golpe de Estado, onde foi aplicado? Se o presidente, todo mundo foi empossado naturalmente. Cadê as provas de que havia um planejamento? Cadê a tal minuta encontrada por Bolsonaro? Claro, ele ia dar um golpe e resolveu deixar as provas em cima da sua mesa, enquanto foi passear nos Estados Unidos. Grande golpe seria aplicado. Dano qualificado e deterioração de bem tombado. Já isso aqui, né, em alguns casos, alguns presos, sim, podem ser condenados por esse crime cometido, claro, mas não todos. E aí também não é uma questão de colocar 17, 15, 14, 20 anos de prisão para uma pessoa porque quebrou um quadro, quebrou uma cadeira. A gente já viu pessoas mortas que os assassinos não pegaram nem sequer 8 anos, 10 anos de prisão. Então, por que colocar penas tão pesadas para pessoas, às vezes pais, mães de família, como é o caso de Débora, é o caso de Clesão, é o caso de outras centenas de pessoas que se encontram presas, que se encontram também foragidas, pessoas que se encontram, alguns até em prisão domiciliar, que é os casos que ainda tem um pouco, né, de consenso do próprio STF, mas pessoas que morreram na prisão, pessoas que estão foragidas porque se chegarem a ser localizadas ou presas sem o mínimo de compaixão. Quando há compaixão em relação a presos que assassinaram pais e mães de família, isso realmente é um absurdo que a gente vê aqui no Brasil. Mas vamos continuar aqui, né, que é importante a gente analisar ponto a ponto, né, que pessoas foram presas aí, inclusive, como mencionei aqui, 14 anos de prisão. E aí esse processo estava justamente suspenso, né, por um pedido de vista do próprio Luiz Fux, que devolveu o caso ontem para ser julgado no plenário virtual, já colocando o seu voto. O ministro absolveu integralmente, como eu mencionei aqui, a mulher, Cristiana Angélica do Monte Araújo, ficando aí isenta das acusações de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada, dano qualificado e também deterioração, né, de bem tombado, por falta, segundo eles, das provas individualizadas. São aquelas, eles estão usando as imagens gerais para condenar todos. No entanto, a gente sabe que muitas pessoas apenas estavam do lado de fora, outros entraram, mas apenas entraram, ficaram percorrendo os corredores, e aí não pode ser julgado todas as pessoas pelos mesmos crimes apenas por imagens abertas, sem localizar quem é quem, onde foi, o que fez, o que estava fazendo. Alguns estavam ali até mesmo trabalhando e acabaram pegando as mesmas penas, crimes das pessoas que fizeram essa certa baderna. E Fux criticou exatamente isso, criticou a denúncia por parte do Ministério Público Federal por denunciar e generalizar as condutas. Segundo ele, não estariam apontando quais seriam os danos causados pelos acusados. Isso é importante, como a gente vai condenar centenas de pessoas pelo mesmo crime, as mesmas ações, se nem todos estavam fazendo a mesma coisa. Na ocasião do outro réu, Lucimário Benedito
de Camargo Gouveia, o ministro votou um pouco diferente, né? Apesar de ter condenado ele, absolveu de alguns crimes, boa parte dos crimes, e condenou a 1 ano e 6 meses. No entanto, a gente sabe, né, que a Suprema Corte também vem sendo moldada pelo ministro Alexandre de Moraes, principalmente a primeira turma ali que está fazendo esses julgamentos, né, e acabam sempre ali no Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola o voto do ministro relator, e aí, infelizmente, acabam condenando todas essas pessoas. Claro, o voto do ministro Luiz Fux acaba sendo, sim, de certa forma importante, apesar de ser vencido, é importante para ter redução nas penas dos condenados. Fux afastou as condenações, as acusações de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa armada, destacando a ausência das provas para sustentar os crimes mais graves. E aí, segundo o ministro, né, e toda a população que viu o mínimo de imagem que foi concedida, já que elas foram perdidas ou jogadas fora por alguém, né, não se sabe realmente a verdade de tudo o que aconteceu ali. Ainda assim, o ministro defendeu sua atuação e rejeitou os rótulos de punitivistas ou garantistas. São situações, né, que vêm acontecendo, recebendo críticas do próprio ministro por ter colocado a verdade diante da mesa, diante de um país que infelizmente caminha ali próximo, rente a uma ditadura que infelizmente, se a gente não tomar o nosso lugar, que é de direito, que é o lugar de escolher os nossos representantes, infelizmente lá no futuro bem próximo isso não vai ser mais possível. O ministro Fux ainda criticou as decisões tomadas com urgência ao afirmar que em momentos de comoção e precipitação se traveste de prudência e o rigor se confunde com firmeza. Fux disse ainda que os magistrados não devem buscar coerência no erro, nem se submeter a rótulos que aprisionem a sua coerência. E aí, né, ele rebateu também as críticas que ele recebeu a ter a mudança de entendimento e defendeu a legitimidade de rever os posicionamentos. Segundo ele, o entendimento, abre aspas, meu entendimento anterior, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em injustiças que o tempo e a consciência já não me permitem sustentar. Realinho-me, pois não por fragilidade de propósito, mas por firmeza na defesa do Estado democrático de direito. Super importante esse posicionamento do ministro Fux. A gente viu que em alguns momentos, principalmente nas condenações dos primeiros réus que foram julgados, o ministro se colocou ali também, até que de certa forma aparelhado também ao próprio ministro Alexandre de Moraes. No entanto, né, ele conseguiu ao longo do processo, né, principalmente ao analisar o processo de Jair Bolsonaro, mais especificamente, né, ver que não tinham provas fundamentais, provas que ligassem diretamente os réus a tais crimes que foram ali sustentados pela defesa, pela acusação. Então, por que condenar? E aí o ministro, aí muito até de humilde mesmo, colocou-se aí a sua reparação de forma muito humilde, acabando aí se tornando um grande defensor mesmo da democracia brasileira. E aí o ministro ressaltou que o que chamou de humildade judicial, nenhum de nós é infalível, mas só os que se reconhecem falíveis podem ser realmente justos. A humildade judicial é virtude que, mesmo quando tardia, salva o direito da petrificação e impede que a justiça se torne cúmplice da injustiça, escreveu o ministro Luiz Fux. Como a gente disse aqui, ele condenou diversos acusados pelo 8 de janeiro pelos mesmos crimes que absolveu Bolsonaro, talvez ali ainda empolgado pelas grandes colocações dos ministros, principalmente do relator Alexandre de Moraes, colocando-se ali tudo que vinha na relatoria, no voto do próprio ministro, né, que é sempre o primeiro a votar. Então, tudo que vinha ali de acordo com o que o ministro dizia, os outros acabavam apenas indo, como eu disse aqui, no copia e cola, de acordo com o ministro votava. A partir do caso de Jair Bolsonaro, que eles precisaram, sim, de fato, se atentar a cada ponto do processo, já que as defesas também cada vez
de cada um dos réus ali do núcleo crucial desse suposto golpe de Estado também colocaram, né, os seus posicionamentos, já que essas pessoas também que estavam no 8 de janeiro não têm uma defesa assim tão sólida. Então, a partir das colocações de defesa de cada um dos réus também, foi possível identificar as falhas da acusação e ver que as provas não seriam suficientes para condenar nenhum dos réus se realmente a justiça fosse colocada de forma justa e aplicada de acordo com a Constituição brasileira. Então, o ministro Luiz Fux, ao rever esse caso, ao analisar profundamente o caso do primeiro núcleo ali que envolve Jair Bolsonaro, o general Augusto Heleno, general Braga Neto, todas as pessoas ali que ficaram mais próximas do ex-presidente no decorrer desse período. Então, o próprio delator do caso, o general, né, Mauro Cid, então ele pôde perceber as suas falhas ao longo do processo. Então, agora ele pede a nulidade de todo o processo, inclusive daqueles que já foram condenados. Então, aqui a gente deixa que é sempre a nossa opinião. O ministro Luiz Fux, agora podendo perceber tudo o que já tinha cometido de falhas, de erros ao longo desse processo, pôde reaver ao longo dos seus estudos sobre os outros réus que ele pôde averiguar, principalmente no primeiro núcleo ali, que foi condenado, apesar, né, do seu voto gigantesco ali, não só de tamanho, mas de profundidade, defendendo de fato a Constituição brasileira. Então, peço a você que nos acompanhou até aqui, deixe aí a sua curtida, o seu comentário e também se inscreva no canal Ricardo 7 para não perder nenhum dos nossos vídeos por aqui. Se inscreva, ative o sininho e também deixe aí a sua curtida e o seu comentário, beleza? Eu sou Ricardo Júnior, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço para você.